células vermelhas dos animais. O que são células vermelhas? Sangue. Você pega o leite, coloca no microscópio, você vê a quantidade de células vermelhas que você tem ali. Mas por que tem células vermelhas do sangue dos animais? Porque com novas técnicas de tirar o leite mecanicamente, o que acontece? Uma vaca dessa, ela pode produzir leite não mais do que 1 ano e 1 ano e meio. Sabe por quê? Porque elas chegam à exaustão. Chega o momento que aquelas máquinas puxam tanto que juntamente com o leite puxa o quê? Puxa o sangue. E se você vê filmado alguns lugares onde se puxa, e que chamam de tetas sugadoras, transparentes, você vê que em certos momentos aquilo fica vermelho. É o momento que está passando o sangue. Então as implicações para a nossa saúde são tremendas. Então evitar o leite seria algo muito importante, principalmente pelos problemas que eu mencionei, acrescentado com problemas também relacionados com o quê? Com o sangue que vai estar presente no leite. Ok? Se houve um tempo em que esse alimento poderia ser utilizado em recursos onde não se existe em lugares onde existe muita carência, ele pode ser utilizado. Mas nós vivemos em lugares onde existe abundância, não necessitamos de utilizar esse produto, porque existe abundância. Ok? Agora, outra declaração, Conselho sobre Regime Alimentar, diz o seguinte: sobre o consumo de produtos animais. Pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. Agora vem a pergunta, por quê? Vocês já escutaram essa frase? Diz o seguinte: um regime cárneo tende a desenvolver o animalismo. O que é animalismo? Essa tendência animal do ser humano, não é verdade? Diminuindo a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Agora, por que será? Por que será? E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, toda vez que o animal está para ser abatido, o que acontece? Ele está num período breve de terror e de pavor. Esse período o animal ele não sente dor quando ele está sendo abatido, mas ele sente pavor. Por que ele não sente dor? Porque ele está drogado. Por que ele está drogado? Porque no momento que ele pressente a sua morte, as glândulas suprarrenais começam a eliminar na sua corrente sanguínea uma quantidade muito grande de adrenalina. Então, quando aquele animal morre, o que acontece? Como está o seu sangue? Está cheio de adrenalina. Então, quando nós comemos aquela carne com aquele sangue, aquela adrenalina passa para onde? Passa para o nosso sistema. E o que a adrenalina é responsável no nosso corpo? A adrenalina, ela é uma substância que nos prepara para uma situação de fugir ou lutar. Vamos supor que você passe meia-noite em uma rua muito perigosa. Vamos dizer assim, ali na região de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Meia-noite. Você saltou do ônibus, daqui a pouco você escuta passos atrás de você. O que acontece nesse momento? Correr ainda não, aí está muito apressado. Nesse momento, você identificou um perigo mais ou menos com os ouvidos. Vamos supor que você olhe para trás e você veja uma pessoa que tem uma faca na mão e que vem caminhando na sua direção. O que acontece em milésimos de segundo? Quando seus olhos tiveram contato com um perigo eminente,
imediatamente as glândulas suprarrenais liberam uma quantidade grande de adrenalina no seu sangue e agora você está literalmente drogado. Ainda que você não tenha nunca tido alguma competição, você vai correr como se fosse um atleta. Ainda que você nunca tivesse na vida saltado obstáculos, pode ter um muro de 1,5 metro que é fichinha. Por quê? Porque você está literalmente sob a influência, e presta atenção, não é uma droguinha, é da droga mais poderosa que se conhece até hoje, chamada adrenalina. É um mecanismo de defesa. Vamos supor que você chega em casa, fecha a porta, e de repente você sente que o perigo passou, o que é que você faz? Passou o perigo. E você se sente o quê? Aliviado. O que que acontece agora imediatamente? Imediatamente toda essa adrenalina ela começa a ser recolhida da corrente sanguínea e o cérebro começa a produzir uma substância chamada endorfina. E a endorfina que te dá uma sensação de quê? De bem-estar. A endorfina tende a sensibilizar o ser humano. Se você, durante o seu trajeto correndo, você torceu o pé ou você cortou o pé, enquanto tinha adrenalina você não sentia. Mas agora que a adrenalina começa a sair do corpo e o cérebro começa a liberar endorfina, o que é que acontece? Você vai começar a sentir dor. Isso acontece em acidentes. A adrenalina é tão forte que às vezes tem pessoa que tem traumas realmente, estão todo quebrado, consegue levantar, não, eu já vi isso, conseguem levantar, não que eu quero ir embora, está tudo bem, daqui a pouco, bum, no chão. Por quê? A adrenalina vai embora, todo aquele mecanismo vai embora e a pessoa colapsa, ela cai. Então, quando nós comemos esses animais e ainda não temos a preocupação, isso é bíblico, de eliminar o quê? O sangue, o que é que nós estamos utilizando? Toda aquela adrenalina produzida pouco antes da morte, ela vai estar na cadeia alimentar e vai entrar onde? No nosso sistema. Não é de admirar que vivemos hoje numa sociedade, e não é de se admirar em todas as sociedades que se caracterizavam pelo consumo de produtos de origem animal, principalmente carne animal, são sociedades bem violentas. Por quê? Porque tende a desenvolver o quê? O animalismo. E como existe muita adrenalina na corrente sanguínea, além daquela que nossas suprarrenais produz, o que que acontece? A adrenalina nos animaliza. Nós temos muita adrenalina no sangue e temos pouca o quê? Pouca endorfina. Então nós estamos o quê? Sempre estressados, irritados, nervosos, sem pacientes, agressivos, e isso reflete no nosso comportamento. Reflete no comportamento dos membros com as esposas, com os esposos, com os filhos, dos membros com os membros, isso reflete. Por isso que como uma igreja, quando ela toma a decisão de falar o seguinte, olha, eu decidi não comer carnes, e você pode notar, você vê a diferença na igreja. Então, não adianta, irmãos, a gente nos ajoelhar e ficar implorando a Deus, Senhor, traga harmonia entre os irmãos, se nós não estamos fazendo a nossa parte. É em vão. O que fizeram os primeiros discípulos? Oravam, confessavam suas faltas, mas faziam o quê? Faziam a vontade de Deus e eram temperantes. Então, não somente na nossa vida vai refletir na vida de quem? Das nossos familiares e, consequentemente, vai refletir na vida da igreja. A Bíblia menciona que não deveríamos comer dos animais nem o sangue e nem o quê? E nem a gordura. E hoje nós sabemos que o sangue é uma grande fonte de enfermidades o quê? Infecciosas, além do problema da adrenalina, e nós hoje sabemos que a gordura é a maior causa de enfermidades o quê? Cardiovasculares. Está bem lá na Bíblia, no livro de Levítico, e nós passamos por alto, não é verdade?
Agora, apenas essas duas regrinhas obedecidas, grandes desgraças poderiam ser evitadas, muitas enfermidades poderiam ser evitadas, se nós fizéssemos o quê? Atendesse aos estatutos e aos mandamentos do Senhor. Agora, já entre os antediluvianos existia uma classe muito violenta. E essa classe era o quê? Já antes do dilúvio já existia o povo de Deus, não é verdade? O povo de Deus habitava onde? Nas montanhas. E os filhos dos homens habitavam onde? Nos vales. Então os habitantes dos vales, diz o seguinte, deleitavam-se na destruição da vida dos animais. Tinham prazer em destruir os animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Notaram a profundidade? Então, deixar, eliminar, reduzir definitivamente. A carne você pode pensar, eu posso reduzir, mas o sangue não existe essa opção, a Bíblia é muito clara. Não utilizar qualquer coisa que tenha sangue. Então, se você quiser comer algum produto cárneo, você pode buscar, por exemplo, alguns açougues judeus que eles têm a técnica perfeita de tirar todo o sangue do animal. É uma opção mais saudável. Se você quer comer, por exemplo, um frango, tem os lugares que vendem aqueles frangos chamados range free, que são frangos que não têm antibiótico, não têm hormônios de crescimento. Não é a opção ideal, mas é uma opção menos danosa para a saúde. Mas o ideal seria o quê? Utilizá-lo raramente ou então não utilizá-lo. Então, reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal seria qual passo? Vamos relembrar. Primeiro passo, reduzir o quê? Quantidade de alimentos. Segundo passo, açúcar. Terceiro passo, carne e produtos de origem animal. E entre os produtos de origem animal nós temos também o quê? O queijo, não é verdade? E o queijo é um produto em estado de deterioro. Se consegue utilizando algumas enzimas de carneiro, algumas para o processo de curar, são enzimas que tiram até do porco. Então deveríamos evitar o queijo e buscar algumas opções que são menos danosas. Não posso dizer mais saudáveis, menos danosas. Aquelas pessoas que têm problema, por exemplo, de enxaquecas, deveriam ficar longe de queijo pela tiramina. A tiramina desencadeia essas crises de enxaqueca. E você vai no médico, está tomando só analgésico, mas o problema segue aonde? O problema segue lá. Então, o queijo deveríamos evitar. O queijo deveria evitar também quem tem, sabe o quê? Alergias. Alergias. O queijo coloca uma verdadeira loucura no nosso sistema imunológico. Coloca ele louco. O seu sistema imunológico começa a reacionar contra coisas que não deveria reacionar. Então, queijo deveria ser evitado também o máximo que se pode. Muito bem, 3 passos. Vamos passar para o 4º passo. Qual seria o 4º passo? Ainda não, vamos chegar lá. Água. De acordo com a Universidade de Washington State University, mais de 70% das pessoas estão em estado de semidesidratação. O que é semidesidratação? Não é aquela desidratação aguda que se manifesta com diarreias, mas a pessoa está no estado de racionamento de água. Por quê? Porque não estão tomando água suficiente.
Quantos litros de água deveríamos tomar diariamente? Por que 2 litros? Eu já notei que vocês respondem bem, mas quando pergunto por quê, dá uma travada, não é verdade? Por quê? Porque essa é a quantidade que nós perdemos. Nós perdemos, quando eu falo nós, claro, existe a variação de estatura, mas se fala em medicina, uma pessoa com 1,70 m e 70 quilos, ok? Perde-se 2 litros de água por dia. Se você tem mais do que esse peso e você tem mais do que essa altura, você necessita mais. Como perdemos essa água? Nós perdemos água quando suamos, nós perdemos água quando urinamos, nós perdemos água com as fezes, nós perdemos água quando falamos, nós perdemos água como choramos. As mulheres devem tomar até 2,5 litros, porque sempre choram mais, para dar uma compensada, não é verdade? Quando não repomos essa quantidade que perdemos, o que acontece? Nós ficamos em déficit de água. Quando entramos em déficit de água, o nosso cérebro começa a colocar em andamento certos mecanismos de preservar água. Como é que ele faz isso? Ele quer sequestrar água de órgãos onde menos se necessita e canalizar essa água para os órgãos que mais necessitam. Por exemplo, nosso corpo, 70% é água. Se passam você no extrator de suco, 30% apenas é sólido. Mas o nosso cérebro, 90% é água. Quando não tomamos água suficiente, o primeiro órgão que sofre, o que é? O cérebro. O cérebro, quando ele detecta que está pouco nível de água no corpo, ele corre para as alavancas e para os botões e começa a colocar o corpo humano num molde, digamos assim, num sistema de baixa consumo de energia. Por isso que quando se toma água, as pessoas estão mais sonolentas e têm menos energia. Não porque a água tenha calorias ou tenha energia, mas porque o quê? Porque o corpo direciona você para um nível metabólico mais lento. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem lembrar o telefone da sua casa. Aliás, eu já acho que encontrei pessoas que eu perguntei, qual é o nome do seu esposo? Não lembrava. Será que está ficando louca? Será que precisa de um psicólogo, um psiquiatra? Não, falta água. E tem pessoas tomando aí uma quantidade tremenda de vitaminas para o cérebro, e o cérebro está pedindo o quê? Água. Eu quero é água, não quero esses negócios aí, vai me tirar mais água ainda. Então, água. Necessitamos água. Por exemplo, dores nas articulações. Tem pessoas que falam assim, eu estou com artrite, tenho artrites. Pois é, e quando é que diagnosticaram com artrites? Não, tenho dor nas articulações, tenho dores nas articulações. E o médico me passou Vioxx ou algum outro anti-inflamatório, e tem pessoas tomando uma constelação de medicamentos para um problema que o corpo está pedindo o quê? Água. Nossas articulações, nós temos um líquido, um fluido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é quase como que um óleo, ele representa o óleo para as articulações. Então, quando não temos água suficiente, até a produção desse líquido sinovial se torna comprometida, por quê? Porque o corpo está sequestrando água de lugares que têm menos importância para lugares onde tem mais importância. Então, tem pessoas que têm problemas nas articulações e o seu corpo está pedindo o quê? Água. E ela está dando o quê? Anti-inflamatório. Outro problema, se você sobe, onde é que está ali o controle do som, pela escada, e quando chega lá sente que seu coração vai sair pela boca, provavelmente você não precisa de um cardiologista, provavelmente você precisa de quê? Água. Por quê? Porque a água nos dá energia de maneira indireta. Todos os processos metabólicos do corpo produzem calor.
E as pessoas que não... E a água é o melhor absorvente de calor. E a pessoa que não toma água suficiente, ela vai estar sempre dentro do seu corpo, uma temperatura mais alta do que deveria. É aquilo que nós chamamos de febre interna por falta de quê? Por falta de água. E essa temperatura mais do que deveria interna quente dentro do organismo vai abrir as portas para uma série de enfermidades. Vai diminuir o sistema imunológico, vai abrir as portas para uma constelação de enfermidades. Então, pelo menos 2 litros de água por dia. Agora, o problema é que as pessoas não têm gosto de tomar água, já aprenderam, tem que ser um processo de se reeducar. Reeducar. Tem pessoas que só olhar para a água dá vontade de vomitar. Então, o que é que tem que fazer? Começar o quê? Aos poucos. Mas o primeiro passo para se voltar a ter gosto pela água, nós teremos que eliminar o que principalmente? Refrigerantes e sucos. Os sucos deveriam ser tomados não como substituto da água. Ok? Porque você precisa da água pura. Então, quando você toma, por exemplo, um refrigerante, você tem ali alguns produtos, entre elas a fenilalanina, que eu mencionei antes. A fenilalanina, ela vai também lá no centro da sede, o que é que ela faz com o termostato? Pum! Levanta. Então, o que acontece? Eu não tomo água porque não tenho sede. Por quê? Se o termostato está fora do lugar. Mas você, sem sede, você toma um refrigerante. Não é verdade? E o nosso corpo, ele é muito resistente. As pessoas falam assim, você não pode trabalhar tanto, você não é uma máquina. É uma comparação muito pobre, porque esse corpo é muito melhor do que uma máquina. Por exemplo, se eu coloco Coca-Cola no meu carro, ele não sai do lugar. Mas ser humano ainda estão andando com Coca-Cola, com Sprite, com suco. Certamente que o desempenho está comprometido, não é verdade? Mas continua, é muito resistente. O nosso corpo, você fala, o corpo humano é frágil? Não, o nosso corpo humano é algo muito resistente. E ele só capitula, muitas das vezes, depois de décadas de abuso. E durante esse período, o que o corpo faz? Ele está mandando para nós o quê? Sinais, né? E os sinais vêm em forma de quê? De dor e desconforto. Não é verdade? E o que nós fazemos para calar a voz da dor e desconforto? Um analgésicozinho para a dor de cabeça, um antiácido para o problema de azia, e nós nunca raciocinamos de quê? Da causa para o efeito. E ao corpo todo o tempo comunicando, alguma coisa está errada, faça alguma coisa. Então, tomar água. Agora, qual outro lugar que o corpo retira água quando não temos água suficiente? Da onde? Intestino. O cérebro estimula as células epiteliais do intestino, que absorvem nutrientes e líquido, para que elas retirem das fezes cada gota que possa. E o que acontece com as fezes? Vira uma pedreira. Por isso que tem gente que vai ao banheiro uma vez a cada 2 dias. Tem outras que dizem que vai uma vez ao dia, que é normal. Essa é outra coisa, a ciência confunde o normal, o comum com o normal. É comum que a maioria das pessoas vá ao banheiro uma vez ao dia. Mas não é normal. O normal é que a pessoa vá ao banheiro pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, quantas vezes come. Por quê? Se você comeu 2 vezes e foi uma, você está devendo uma, não é verdade? No dia seguinte, você comeu 3 vezes e foi uma, você está devendo quantas? Não, 3. Do dia anterior, mais 2. E o que acontece com essas fezes? Elas vão se acumulando na parede do intestino, ainda mais com o tipo de alimentação que se tem, alimentação com gordura e refinados, que é o pláster perfeito para passar na parede do intestino, ela ficar bonita, branquinha, e perder a sua função. De acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, eu estou dando aqui dados de uma organização secular,
os famosos CDC dos Estados Unidos. Cada pessoa nessa dieta normal americana, que se conta de 50% de açúcar e produtos refinados, deve ter no seu intestino de 10 a 25 libras de substâncias mórbidas que não eliminam. Então, tem pessoas fazendo uma força tremenda para poder perder 1 ou 2 libras. Se ela fizesse uma limpeza no seu intestino, haveria uma possibilidade de perder de 10 a 25 libras em espaço talvez de 2 semanas. Então, esse é um dos problemas obstrutivos com relação à água. Então, 2 litros de água ao dia, pelo menos. Talvez você no primeiro dia não vai conseguir 2 litros. Comece. E eu sempre digo que as pessoas ficam o seguinte: como a água já enfrenta o problema de memória, e que as pessoas, às vezes, durante o dia não sabem quantos copos tomou, então eu inventei um sistema. E a pessoa vai chegar meio-dia, foram 2 ou foram 3, ou foi 1,5, porque já não tem água, a memória já não funciona. Então, você pode encher 4 garrafinhas de meio litro e tomar. Aí você vai estar acompanhando o quê? O seu progresso, não é verdade? E eu digo que em 3 semanas, se você começa a tomar 2 litros de água, você vai ver uma diferença tremenda no seu estado de energia, você vai ver uma diferença tremenda na sua mente, como ela funciona mais claro, como ela vai estar mais sharp. E eu te digo que de acordo com a Universidade de Washington, que é uma entidade